Olá para você que está nos ouvindo, nos assistindo. Está começando esse novo podcast da União Feminina, podcast Discípulas. Você que é uma mulher cristã, seguidora de Jesus, discípula de Jesus, seja muito bem-vinda a mais este espaço, espaço que é meu, que é seu, que é nosso. Mulheres cristãs em missão, que estão aí servindo a Jesus. Eu sou Marisa Vieira. Sou líder nacional do Ministério Mulher Cristã em Missão, da União Feminina dos Batistas Brasileiros, e hoje nós queremos falar sobre um assunto especial aqui: ser discípula de Jesus como propósito de vida. Você já pensou na sua vida enquanto discípula de Jesus, enquanto seguidora de Jesus? Nós mulheres ocupamos muitos espaços na sociedade, fazemos tantas coisas e por vezes nós não paramos para pensar nisso. Eu sou uma discípula de Jesus. E hoje nós temos aqui uma convidada super especial para falar sobre esse assunto, que é a Raquel Zarnotti. A Raquel, ela é diretora editorial da União Feminina. Ela também é líder nacional da nossa amada organização Mensageiras do Rei. E ela, nesse tempo, tem coordenado um conjunto de ações para o cumprimento das ações práticas do planejamento estratégico que fizemos no ano passado. E estamos falando bastante nesse tempo sobre discipulado, discipulado de mulheres. E nós vamos refletir um pouquinho sobre isso, sobre caminhar lado a lado, caminhar junto com mulheres no discipulado. Raquel, seja muito bem-vinda. Obrigada, Marisa. Tudo bem com você? Olá também para as nossas mulheres batistas que estão aqui nos acompanhando. Na verdade, além de mulheres batistas, discípulas, discípulas de Jesus que estão aqui acompanhando esse nosso podcast. Para mim é uma alegria estar na estreia desse podcast, poder bater um papo com você, Marisa, mas também com todas aquelas mulheres discípulas de Jesus que estão nos ouvindo. Olha, eu recebi mensagens, comentários de muitas mulheres que estavam aguardando esse espaço, aguardando esse tema ansiosamente. Então, você que está chegando aqui agora, compartilhe esse link também com a sua amiga e faça parte desse podcast tão especial, esse espaço aqui feito especialmente para você, seguidora de Jesus. Como eu estava dizendo aqui, gente, no ano passado nós fizemos uma grande pesquisa, muitas mulheres participaram, muitas mulheres responderam, e nós pudemos ouvir você, ouvir as mulheres batistas e ouvi-las naquilo que elas estavam ansiando, naquilo que elas estavam se propondo a fazer no serviço do reino de Deus enquanto mulheres. E um tema que apareceu com força foi discipulado. Mulheres que desejam ser discípulas, fazer discípulas de Jesus. E Raquel, o que nós temos feito enquanto União Feminina para responder essa necessidade de promover cultura discipular entre as mulheres batistas, entre nós? Marisa, foi muito bonito ver a gente poder ver esse anseio das mulheres retratado na pesquisa. Quando a gente lançou a nossa pesquisa, a gente não tinha ideia do resultado que a gente ia ter. A gente até podia, ter algumas ideias, prever algumas coisas, mas foi muito surpreendente ver esse desejo tão latente das mulheres pelo discipulado. Esse desejo da mulher de querer caminhar junto com outras mulheres, de ensinar, de aprender, de crescer na fé umas com as outras, especialmente nesse tempo de tantas demandas, especialmente para a mulher, são tantas demandas, são tantas questões no dia a dia, mas mesmo assim, ela sente necessidade desse tempo com outras mulheres para uma caminhada cristã. Então, perceber esse desejo delas trouxe muita alegria para o nosso coração, a gente poder perceber esse desejo delas, e isso nos fez também, obviamente, agir em função desse desejo. E aí, então, o discipulado ele vem como um dos eixos centrais dentro do planejamento estratégico das mulheres batistas do Brasil. E aí, em função disso, nós estamos aí projetando, sonhando diversas ações e projetos em que nós vamos dar às mulheres batistas a oportunidade de fato, viver essa cultura discipular no seu dia a dia, de colocar esse princípio do discipulado no seu dia a dia. Então, vem aí
alguns projetos talvez já para esse ano, outros para o próximo, mas nós estamos elaborando aqui vários projetos, várias ações para oferecer às mulheres como oportunidade para que elas se fortaleçam enquanto discípulas de Jesus, mas também para que elas vivam essa cultura discipular e estejam discipulando outras mulheres. Mas é óbvio que a gente não está só trabalhando lá para frente, a gente também já está trabalhando agora, né? A gente já tem feito aqui movimentos para que a gente possa estimular as mulheres já desde agora a refletirem sobre esse papel delas como discípulas de Jesus, refletirem sobre elas mesmas enquanto discípulas e discípulas que precisam fazer outras discípulas, desenvolvendo, vivendo o que a gente tem chamado aqui entre nós e temos já também falado em algumas oportunidades que temos sobre um estilo de vida que a gente chama de missional. A gente sempre ouve muito, né, a palavra missionária, missionário, mas a gente quer ir um pouquinho além desse conceito. A gente quer pensar em um estilo de vida missionário. O que que é esse estilo de vida, Marisa? É assumir o chamado que a gente tem de ser testemunha de Jesus em todos os aspectos e em todos os espaços da nossa vida. É entender que nós não somos discípulas de Jesus apenas em momentos específicos ou dentro de alguma estrutura da igreja, quando a gente está ali envolvido em algum ministério, envolvido em alguma organização, mas é mais do que isso. Eu viver um estilo de vida missional é eu entender que eu estou em missão o tempo todo, onde quer que eu esteja. Então, a gente já tem trazido nas nossas falas, nos momentos onde a gente tem a oportunidade de estar com mulheres, estar em algumas igrejas, a gente já tem trazido essa ideia, a gente vai lançando essa sementinha no coração das mulheres, para que quando chegarem os projetos, quando chegarem as ações, né, já ter aquele terreno fértil ali para essa sementinha florescer e a gente ter aí um grande movimento de mulheres batistas do Brasil, vindo, né, com essa força de somos discípulas de Jesus e nós queremos fazer outras discípulas. E também, além disso, né, de já trazer esse pensamento, já começar a trabalhar a consciência dessa mulher nessa via do discipulado, a gente também tem reforçado aquilo que nós já temos hoje. Nós temos as nossas organizações missionárias, nós temos Mensageiras do Rei, nós temos Mulher Cristã em Missão, nós temos Amigos de Missões, e a gente também já tem falado nas igrejas e falado às líderes também que essas estruturas, esses ministérios, não são apenas estruturas organizacionais, mas são de fato um meio para que a gente o quê? Execute o discipulado. E é um discipulado que vai se processar dentro e fora dos momentos em que a gente estiver reunido com esse ministério. Não é apenas quando eu estou ali reunida com as mulheres, né, na MCM da minha igreja, que eu vou estar fazendo o discipulado. Ele se processa ali também, mas ele vai muito além. É aquele contato que eu tenho com essas mulheres que fazem parte, fora daquele momento específico, fora da estrutura, são os laços que eu desenvolvo ali dentro daquele espaço da organização, esses vínculos que vão se fortalecendo, esse cuidado mútuo, esse companheirismo, né? Essa estar lado a lado uma das outras. Então, não é meramente a gente se reunir para fazer a organização missionária, mas é a gente viver o discipulado enquanto organização missionária. Então, eu posso dizer, Marisa, que é um tempo muito especial para a gente, um tempo em que a gente tem sonhado para as mulheres batistas ver esse despertar de discípulas formando outras discípulas. Quando nós falamos assim, a gente e tudo mais, a gente fala sempre muito no plural, porque isso foi uma construção de muitas mulheres batistas. Foi algo que nós chegamos à conclusão, porque vocês fizeram parte da pesquisa, porque as representantes dos campos refletiram sobre essa pesquisa, porque nós pudemos olhar para nós e refletir sobre isso. Então, não é um assunto que veio porque a Marisa trouxe como líder de MCM ou a Raquel como líder ali das ações práticas do planejamento estratégico. Nós entendemos que o Senhor trouxe isso para nós nesse tempo por meio de muitas vozes, e você faz parte disso também. Então, você não pode perder essa oportunidade de fazer parte desse novo momento que o Senhor tem trazido para as mulheres batistas. E quando a gente fala de discipulado, não sei se você tem essa memória. Eu me lembro que quando eu era ali criança, adolescente na igreja, a gente tinha classe de discipulado. E, na verdade, aquela classe era a classe de preparação para o batismo, ou mesmo aquela classe que funcionava para aquelas pessoas que estavam começando ali na fé para entender os princípios bíblicos básicos.
E a gente acabava entendendo que a responsabilidade do discipulado era do pastor, apenas do pastor. Não que ela não seja do pastor, mas nós é, saíamos de cena e deixávamos apenas o pastor solitário nessa função. Só que a palavra de Deus nos ensina que todos nós, né, precisamos estar envolvidos nisso. Mas e nós, enquanto mulheres, né, mulheres cristãs, como que nós podemos viver o discipulado de maneira prática e intencional no dia a dia, Raquel? Na sua opinião, como é que você tem visto isso, tanto na palavra de Deus quanto nas nossas vivências, né? Que hábitos e atitudes nós podemos cultivar para discipular outras mulheres nos ambientes que nós estamos, né? Hoje a mulher está em todos os lugares da sociedade, em todos os lugares nós temos mulheres, mulheres cristãs e mulheres que podem, né, exercer o discipulado. Como nós podemos fazer isso? Excelente essa pergunta, Marisa. De fato, a gente tem essa lembrança aí do momento em que até mesmo a gente passou por esse discipulado ali para o batismo e tudo mais, mas por mais que seja também uma lembrança muito boa, muito gostosa, afinal é um tempo muito bom, né, de estar ali se preparando para o batismo, e sempre que a gente vê novas pessoas se preparando para o batismo, a gente também sente a alegria, né, de poder ver aquela pessoa ali tomando essa decisão, tomando esse passo de fé. Mas a gente também tem que exercer a nossa memória acerca da palavra de Deus. Porque quando a gente vê o discipulado que Jesus fez, o que ele realizou, a gente percebe que não era apenas ali, né, uma instrução básica. Peraí, vou pegar esses discípulos aqui, eu vou ensinar, vou dar, né, uma série de lições, eles vão estar prontos e vão seguir a vida. Não foi assim que Jesus agiu no seu ministério. A gente percebe no ministério dele um discipulado relacional. O que que ele fazia? Ele caminhava com as pessoas caminhavam com ele, né? E não só homens, mulheres também faziam parte dessa caminhada com Jesus. Então, Jesus ele caminhava, ele ia de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, pregando o reino de Deus. E a gente vai ver nos evangelhos que os discípulos caminhavam com ele, discípulos homens, discípulos mulheres, e ali então, naquela caminhada de dia a dia, Jesus ia ensinando na vida real, era vida na vida, né? Como é uma expressão que se usa muito quando se fala a respeito de discipulado, mas era realmente essa vida em comum vivida juntos. Então, ali, aqueles discípulos de Jesus, eles iam aprendendo sobre Deus, sobre a missão de Cristo, sobre como eles deveriam viver essa nova vida que eles estavam começando ao seguir Jesus. Então, nós mulheres cristãs, nesse tempo, a gente também é chamada a fazer exatamente o que Jesus vivia. Enquanto nós estamos vivendo a nossa vida, vivendo a nossa rotina, o nosso dia a dia, nós somos chamadas, então, a estar vivendo Cristo, a viver Jesus em toda a nossa vida, em toda circunstância, em toda situação, para que as pessoas que andam com a gente, elas possam ver Jesus em nós e elas possam ter vontade de aprender sobre Jesus com a gente. Então, quando a gente pensa nessa cultura discipular que a gente está querendo falar aqui, que também se amplia para fora daquele espaço do templo, para fora de uma sala onde a gente vai reunir para estudar doutrinas bíblicas, e que é muito importante, obviamente, né, Marisa? A gente sabe que são bases de edificação, de fé cristã, que todo o discípulo precisa ter. Mas vai além disso também, né? Fora daquelas quatro paredes ali da igreja, é eu viver isso, né? Como que eu vou viver Cristo com as pessoas que estão à minha volta e viver de uma maneira intencional. Acho que essa também é uma grande virada de chave. É entender que quando eu estou, por exemplo, né, vamos pensar aqui em algumas ações práticas, como eu sou uma jovem na universidade. Como é que eu vivo a minha vida na universidade? Eu estou vivendo apenas como uma acadêmica ou eu estou vivendo de forma intencional, sabendo que eu sou sim uma acadêmica, eu estou lá para aprender, mas lá também eu estou tendo a oportunidade de me relacionar com pessoas. Então, qual vai ser o meu comportamento? Quais vão ser as minhas atitudes, as minhas ações e palavras para que daquele ambiente acadêmico as pessoas possam ver Cristo em mim e eu possa compartilhar de Jesus, as minhas experiências de fé, de repente, ali caminhando com os colegas, dar uma palavra de ânimo baseada na palavra de Deus. O colega está ali ansioso, eu tenho um TCC para apresentar, eu tenho algo assim difícil ali na caminhada acadêmica. E aí você pode compartilhar, olha, quando eu me sinto assim, me ajuda muito a minha fé. Quando eu estou no momento que eu tenho que apresentar um trabalho, que eu tenho que fazer algo que está me desafiando academicamente, eu paro, eu falo com Cristo. Essa palavra aqui, esse versículo que eu leio, sempre me traz esperança, me ajuda a ficar mais tranquila para passar pela prova, para apresentar um trabalho.
Então, é viver dessa forma intencional. Por exemplo, uma mãe que está ali constantemente levando o seu filho para a escola, que acaba tendo encontros com outras mães ali dos amiguinhos do filho, e aí são encontros, são às vezes, né, o aniversário de um, de outro. Então, essa mãe ela acaba o quê? Convivendo com outras mulheres. Então, também nesse convívio com essas outras mães, ela vai ser o quê? Ela vai ser intencional, vai aproveitar as oportunidades para compartilhar da sua fé. Então, são aí ações práticas, mas a gente pode pensar também, Marisa, não só nesse relacionamento que a gente vai ter, até mesmo com pessoas que não são cristãs, mas nos relacionamentos também que nós temos com outras mulheres que já são cristãs, né? Porque o discipulado, ele não é apenas para eu ganhar uma mulher para Cristo Jesus. Eu vou fazer também isso de uma maneira intencional no meu dia a dia, mas eu vou ter essa vivência discipular nos meus relacionamentos já com pessoas que são cristãs. Então, é aquela nossa disponibilidade, uma disponibilidade do nosso coração de caminhar com outras mulheres, de poder dispor o nosso coração para ouvir, dispor o nosso tempo para essas pessoas que estão conosco na igreja, que estão lá no ministério com a gente. Como é que a gente vai estreitar o nosso relacionamento com essas pessoas, e não ser aquele relacionamento só de chegar ali na igreja no domingo, oi, como é que foi a semana, aquela coisa rápida ali, né, entre sair da IBD e ir para o culto terminou, mas aí eu já tenho que ir rapidinho para casa para cuidar de almoço, para fazer outras coisas, mas também estreitar esse relacionamento para fora ali daqueles momentos e caminhar junto, orar pela pessoa, estar disponível para tomar um café, estar disponível para um estudo bíblico, estar disponível para orar juntas, para ser um ombro amigo. É isso, é essa vida com essa intencionalidade de ser relevante para as pessoas que caminham com você, no crescimento delas com Cristo, em aproximá-las mais de Deus, firmá-las na fé. E isso é recíproco, né? Não só você vai procurar isso, oferecer isso a outras pessoas, mas também entender que você é alvo para receber esse tipo de cuidado também, né? Não é só a gente se olhar aqui de cima e ver ali, olhar para baixo, quem será que está precisando crescer? Não, é entender que está todo mundo nessa mesma caminhada de crescimento e a gente vai estar ali sendo esse canal que ajuda a outra a crescer, mas também tendo pessoas que vão ser canal para que nós também cresçamos na nossa fé. Eu acho que é por aí que a gente consegue, então, tendo essa consciência e sendo intencional dos nossos relacionamentos dentro e fora da igreja. Às vezes a gente esquece da gente, né? A gente olha para tantas pessoas que precisam ser discipuladas, e a gente, por vezes, não se percebe também precisando crescer com o Senhor. Então, você que chegou aqui, que nos procurou, que viu lá o post do Instagram, ou que viu aqui no YouTube ou no Spotify, esse novo momento em que nós estamos vivendo desse podcast aqui, desse momento em que nós temos esse espaço em que você pode se aprofundar, que você pode compreender em como ser discípulo no seu dia a dia, nos papéis em que você exerce, mas principalmente na sua identidade em Cristo. Quem é você enquanto discípula de Jesus? Hoje eu estava conversando com algumas amigas e a gente estava falando sobre isso, né? Se tirar a Marisa mãe, a Marisa esposa, quem é a Marisa diante de Jesus? Quem é você enquanto discípula de Jesus? Então, trazer essa reflexão, é, pensar sobre isso e agir intencionalmente é muito importante para nós e você também não pode ficar de fora disso. Mas olha, estamos convidando aqui hoje a pessoa responsável pelas ações práticas do planejamento estratégico, mas também a líder racional, gente, de Mensageiras do Rei. E a gente traz líderes de Mensageiras do Rei, a gente não pode deixar de falar da nossa amada organização. E eu queria perguntar a Raquel de que forma a organização Mensageiras do Rei ajuda a formar cultura discipular na vida das meninas, na vida das orientadoras também, encorajando essas meninas que fazem parte da organização a crescerem como verdadeiras seguidoras de Jesus. Marisa, a Organização Mensageiros do Rei é um espaço riquíssimo para a gente desenvolver essa cultura discipular. Principalmente um discipulado aí que se torna intergeracional, porque a gente tem meninas pré-adolescentes, a gente tem meninas adolescentes, a gente tem as líderes que podem ser jovens, podem ser mulheres de meia idade, podem ser mulheres de terceira idade, a gente tem aí tudo, todas essas opções acabam acontecendo dentro da Organização Mensageiras do Rei.
E é muito lindo, uma coisa que eu tenho percebido é como o cuidado das meninas mais velhas, né? Quero dizer assim, as que são adolescentes, né? Das meninas adolescentes, como quando elas vão crescendo, como elas começam a se sentir responsáveis pelo cuidado com as mais novas. Elas veem aquelas meninas chegando ali na organização e elas, mesmo sem a gente delegar, vamos dizer assim, a elas a responsabilidade, elas já começam a sentir essa responsabilidade desse cuidado, desse acompanhamento com as menores. Elas já chegam junto, elas vão dando dica, elas vão ensinando, elas veem que a menina está ali com alguma dificuldade em uma tarefa, ela já vai ali, ela já ajuda, sem precisar que peça, sabe? Isso é muito bonito a gente ir percebendo. E é bacana também quando a gente percebe isso, que elas começam a cuidar das mais novas, e elas começam a fazer esse cuidado imitando a líder, o jeitinho da líder. Eu vejo muito isso, assim, né? As meninas começam a despontar nesse cuidado, nesse discipulado, assim, mesmo que elas não se deem conta que consciente, né, que aquilo que elas estão fazendo também é uma atitude discipular. Mas elas começam fazendo isso, primeiramente, imitando a líder. Elas usam as frases que a líder usa, elas começam a expressar da maneira que a líder expressa, agir como a líder age. Então, a organização, ela dá essa oportunidade dessa observação ali. A menina entra na organização, ela vê como a líder age, e aí daqui a um tempo ela já está agindo como a líder, reproduzindo aquilo ali, aquele cuidado, aquele acompanhamento, aquela liderança com as meninas que vão chegando. E aí a gente entende, e tem falado muito isso para as líderes, né? Que o papel dela ali não é simplesmente aplicar um conteúdo, não é simplesmente fazer com que as meninas executem as suas tarefas pela simples execução. Eu tenho um cronograma de atividades para cumprir, a menina tem um conteúdo programático para fazer, mas é mais do que isso. É entender que aquele material ali, aquela literatura, a proposta do sistema de graduação das Mensageiras do Rei, está passando sim um conteúdo riquíssimo para a menina, para sua formação integral, mas é esse processo realmente do relacionamento ali, da conexão da líder com essa menina. Esses instrumentos aí, na verdade, se tornam ferramentas para que o que é mais importante aconteça, que é esse discipulado, que é essa caminhada discipular da líder com a menina, dessa líder que vai ser esse exemplo de mulher cristã que é discípula de Jesus, que ora, que conhece a palavra de Deus, que tem relacionamento com Deus, que quando a menina chega ali e expressa anseios que ela está vivendo, dificuldades, desafios, dores, lutas, ela pode encontrar na líder dela uma referência de mulher cristã que vai saber orientar, que vai saber dar a direção. Então, ela precisa enxergar Jesus na líder e ela precisa enxergar que essa líder vive Jesus na sua vida. E aí, então, essa conexão, né, esse vínculo vai se criando e essa líder ela vai ministrando mais do que aquele conteúdo programático, mas também ela vai ministrando vida cristã na vida dessa menina. E aí a gente tem esse trabalho tão precioso, esse espaço tão rico que é a Organização Mensageiros do Rei, para viver esse discipulado com elas e ensiná-las também a viver esse discipulado com aquelas que vão chegando e fora da organização também. Gente, você falando agora me desbloqueou uma memória aqui de mensageira. Eu me lembro que quando a gente era mensageira, uma, algo muito comum entre nós era toda vez que a gente se via num embate ético, numa situação assim, que a gente pensava assim, o que que eu faria numa situação dessa? A gente sempre perguntava à líder o que ela faria. Então, como ser resposta de como viver como uma seguidora de Jesus era importante para a gente, porque ela era a nossa referência de seguidora de Jesus. E, assim, assuntos de namoro, assuntos de tomada de decisão, de universidade, de que curso fazer, como agir na escola, nessa na outra situação. A líder era sempre essa referência, né, de discípula de Jesus. E isso realmente fez muita diferença na minha vida, porque eu tinha ali uma referência discipular enquanto crescia como mensageira do rei. Então, você que teve essa mesma experiência, escreve aqui também embaixo nos comentários que a gente também quer ouvir a sua. Mas olha, a pergunta que estamos em estreia de podcast, mas tem uma pergunta que todas que vão passar por aqui responderão. E a gente quer saber da Raquel, quem foi a mulher que te discipulou e como foi esse processo? Quando você pensa em discipulado assim, alguém que investiu na minha vida de forma discipuladora, uma mulher que investiu,
na minha vida dessa maneira. Quem foi essa mulher? Marisa, essa é uma pergunta excelente, viu? Eu consigo pensar em algumas pessoas assim ao longo da minha vida que investiram em mim, mas com certeza o maior investimento e a maior referência que eu tenho de mulher discipuladora na minha vida é a minha mãe. Com certeza ela é a mulher assim que mais me inspirou e continua me inspirando na vida cristã. E é interessante que, assim, se você perguntar para ela se ela fez isso, ela vai dizer que não, né? Porque realmente ela vai entender o quê? Que, né, a discipuladora, talvez ela teria que ter sentado comigo em momentos, né, claros de estudo bíblico, ter tido, de repente, um currículo, ter tido um material. Ela vai dizer, mas eu nunca fiz isso, né? Mas ela viveu Jesus, né? E ela sempre vive Jesus de uma forma tão clara, tão evidente que a maneira como ela agia em tudo, pautado sempre pela Bíblia, né? Eu nunca vi a minha mãe agindo sem ser pela ótica da fé. Então, isso foi me mostrando o que era de fato ser uma cristã, o que era de fato ser uma discípula de Jesus. Então, esse compromisso dela com Deus, essa fidelidade dela ao Senhor, a fidelidade dela à palavra, a vida de oração dela. Sempre a minha mãe vivia em oração, vive em oração. Qualquer coisa a gente perguntava, mãe, tal coisa, tá nervosa com isso? Ela, não, não, já orei, já entreguei a Deus, tá tudo certo. Então eu fui crescendo, observando a fé da minha mãe. E isso me ensinou, né? Esse ensino dela constante de estar sempre falando sobre a palavra de Deus em casa, sobre a fé que ela tinha em Deus, a crença de que ela tinha de que Deus estava cuidando da gente, mesmo assim, né? Sempre passando por muitos desafios financeiros, desafios de doenças, em tudo. Eu nunca via a minha mãe se desesperar, porque ela estava sempre com a esperança dela centrada em Deus. Então, não é porque as circunstâncias estavam fáceis que ela vivia a fé plenamente. Ela vivia a fé plenamente porque a esperança dela está sempre depositada no Senhor. E eu cresci tendo isso, né? Acompanhando a minha mãe na caminhada cristã dela e aprendendo a ser uma mulher cristã com a minha mãe. Então, até hoje, ela é essa referência para mim, até hoje. Eu sempre penso no papel fundamental que ela teve para que eu me tornasse discípula de Jesus, para que eu crescesse como discípula de Jesus, e até hoje eu cresço como discípula de Jesus, olhando para a experiência de fé da minha mãe. Ai, gente, que testemunho lindo. É verdade. Olha, toda vez que a gente posta alguma coisa especial, ela sempre manda uma mensagem pra gente de fortalecimento, de fé. E isso realmente não marcou a vida só da Raquel, marca a nossa também, que caminha perto da Raquel. E é de fato um privilégio. Olha, já estamos chegando no final desse momento, desse espaço, esse podcast Discípulas. E você também, que é discípula de Jesus, não perca os próximos episódios, compartilhe na sua igreja e esteja comprometida a disseminar essa cultura discipular onde você estiver, seja na sua igreja local, nos espaços em que você estiver, que você seja também uma mulher intencional, uma discípula de Jesus. Um grande abraço para você. Muito obrigada, Raquel, por ter vindo. Eu que agradeço, Marisa, essa oportunidade de bater esse papo aqui com você, tão especial, um tema tão especial também, que a gente podia ficar debatendo aqui por horas, mas eu tenho certeza que ele vai ficar aí ruminando por muito tempo na cabeça de quem nos ouviu, porque Jesus realmente está nos chamando, enquanto mulheres batistas nesse tempo, para uma vivência discipular, para sermos discípulas e fazermos discípulas. Então, foram 30 minutinhos aqui, mas se esse assunto continuar na mente e no coração de você que nos ouviu e você continuar refletindo sobre isso e deixar o Espírito Santo ministrar no seu coração sobre isso, você vai vir junto com a gente nessa caminhada e vai ser bênção. A gente vai crescer juntas como mulheres. Amém. Então, olha, não perca os próximos episódios aqui no YouTube da União Feminina e também no Spotify. Convide as amigas. Vamos juntas, sendo seguidoras de Jesus, cumprir o propósito que o Senhor tem para nós. Um grande abraço para você e até o próximo episódio. Quem é a mulher que te discipulou? Quem caminha com você na fé? A nova série Discípulos no YouTube e no Spotify da UFMBB vai celebrar essas histórias de caminhada, fé e amor. Inscreva-se em nossos canais e acompanhe esta jornada.